A mensagem de hoje está baseada num texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. E a palavra de Deus diz assim, versículo 8, 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou um homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Na versão da Bíblia Mensagem diz assim: nem mesmo em Israel achei uma fé singela como esta. Digo-vos que muitos virão, Jesus continua falando, do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Na Bíblia, a mensagem diz que no banquete que Deus tem preparado para eles. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É o que diz Jesus. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. E depois o texto seguinte que está lá é a cura da sogra de Pedro, mas a gente não vai entrar nesse texto agora. Esse é um episódio marcante na vida de Jesus, porque esse é um episódio que acontece logo depois do famoso Sermão do Monte, em que Jesus ensina a respeito dos valores do reino de Deus. E Jesus, depois de ensinar a multidão, os discípulos, a respeito do que era o verdadeiro discípulo, o que era ser um filho do reino, e ele desce o monte e ele começa a praticar tudo aquilo que ele ensinou. Ele começa a demonstrar amor pelas pessoas. E ao chegar em Cafarnaum, logo na sequência, e Cafarnaum era um lugar onde Jesus já tinha estado várias vezes, ele se depara com esse homem, esse centurião. O centurião é, na verdade, nos termos de hoje, é um capitão, é alguém do exército romano que era responsável por cerca de 100 soldados, por isso que é centurião. E 100 soldados formam uma companhia dentro do exército. 3 pelotões, 100 soldados, uma companhia. E geralmente nas cidades que eram dominadas pelo Império Romano, o centurião era aquele oficial militar responsável pela ordem do lugar, pela paz, pela ordem, pela lei do lugar. Então o capitão romano, o centurião, ele, vendo que Jesus estava na cidade, ele se aproxima de Jesus com um olhar aflito e ele diz para Jesus: Senhor, meu criado está doente e não consegue andar e sente dores terríveis. O tom de suas palavras revela o quanto ele se preocupava, o quanto ele prezava, o quanto ele tinha apreço pelo seu criado. E o contato com Jesus demonstra a confiança que ele tinha e a expectativa que ele tinha que Jesus poderia curá-lo. Um capitão, como eu disse, do exército romano, ele era romano, ele não era judeu. E ele era então considerado pelos judeus como gentil, alguém de fora, um estrangeiro, como uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Para muitos religiosos da nação judaica, isso era algo realmente significativo. Esse capitão romano, por ser gentil, ele não fazia parte do povo escolhido. Ele não tinha direito a se beneficiar das bênçãos de Deus, isso no coração dos judeus daquela região judaica. Havia, por parte dos religiosos
líderes religiosos daquela nação uma discriminação religiosa. E era tão marcante que os judeus, quando eles, os fariseus principalmente, quando eles oravam, eles tinham uma oração famosa, conhecida, que eles repetiam várias vezes, e era assim a oração dos fariseus. Eles diziam: Senhor, eu te agradeço, ou eu te agradeço, Senhor, pois eu sou homem e não mulher, um judeu e não um gentil, e uma pessoa livre e não um escravo. Parece engraçado mesmo, mas para aquela época, eles se gabavam, esses líderes religiosos, primeiro por serem homens, porque ser mulher naquela sociedade era um status muito inferior, de ser subalterno. Ser gentil, ou seja, ser estrangeiro, significava não fazer parte da aliança com Deus. E ser escravo, pior ainda. Você consegue imaginar? Já pensou a gente orando aqui: Senhor, obrigado porque eu sou homem, não sou mulher. Pô, já vou perder meu emprego agora. Né? E a esposa também. Né? Obrigado porque eu sou brasileiro, não canadense. Eu vou perder o meu PR, minha residência aqui. É lógico, era um outro contexto. Mas isso demonstra o quê? Discriminação de gênero, discriminação social e discriminação religiosa. O contexto mudou, mas a gente continua enfrentando nos dias de hoje discriminação religiosa. Por alguma razão, a fé dos fariseus não produzia neles a compaixão e a misericórdia que eles deveriam ter. Eles não lembravam que Deus havia escolhido aquele povo não para ser um povo privilegiado, mas para ser bênção para todas as nações. E essa postura sempre foi desafiada por Jesus. Por isso que os fariseus não gostavam de Jesus. Parece que faz parte da natureza humana excluir aqueles que são diferentes. De fato, nós vivemos em um mundo que exclui, que discrimina. Eu nunca esqueço de um episódio na minha infância, quando eu estava ainda não era high school, aqui a gente chama de high school, antes do high school era ensino, agora é ensino fundamental, né? Eu era adolescente, 13 anos mais ou menos, e a minha escola, ela fez uma excursão para um bairro, para o centro da cidade, para o Liceu de Artes e Ofícios, que tinha no centro de São Paulo. E nós fomos para aquele lugar. Nós fomos conhecer o Liceu de Artes e Ofícios no centro de São Paulo. Nós éramos alunos de periferia de São Paulo, de um bairro chamado Pirituba, né? Só pelo nome já gera em algumas pessoas preconceito. Na zona oeste de São Paulo, um bairro que fica ao pé do Pico do Jaraguá. O bairro ele é chamado Pirituba porque é um nome tupi-guarani. Como muitas cidades no Brasil têm o nome tupi-guarani. Itajaí, Itapira, é tudo nome indígena, que é muito comum. Né? E esse nome, Pirituba, significa lugar de muito junco. Mas o fato é que, quando nós chegamos no museu, ficamos encantados com o lugar. Para muitos dos alunos ali que estavam comigo, era a primeira vez que eles saíam do bairro de periferia e foram para o centro de São Paulo. Né? Estavam vendo um museu com artes maravilhosas. Quando nós chegamos lá, nós encontramos alunos de uma outra escola, uma escola de classe média alta da zona sul de São Paulo. E quando os alunos dessa escola de classe média alta perceberam nossa presença e que nós éramos da periferia, eles começaram a debochar de nós e a imitar índios, levando a mão na boca e fazendo aquele barulho comum quando a gente imita índio, né? Aí você imagina o que aconteceu. A gente era maloqueiro mesmo, da periferia. A gente partiu para cima e foi aquela confusão e tivemos que separar as duas escolas, acabou a excursão. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter experimentado uma discriminação tão grande na minha vida. Mas o mais triste, depois eu percebi, muito tempo atrás, que nós que estávamos sofrendo a discriminação também estávamos discriminando, porque qual que é o problema de ser índio? A gente tinha já um preconceito também com o índio, por isso que a gente ficou ofendido,
porque a gente foi chamado de índio. O fato é que preconceito, discriminação é algo que está dentro do ser humano. E muitas vezes a gente coloca para fora. O ser humano é assim. Ao mesmo tempo ele sofre com a discriminação, com o preconceito, com a exclusão, mas ele também, muitas vezes, no mesmo tempo que ele sofre, ele é executor de atitudes discriminatórias também. Faz parte, infelizmente, da natureza humana. As pessoas são excluídas, discriminadas hoje em dia pela sua aparência, pela sua condição social, pela cor da sua pele, pela sua sexualidade e pela sua fé. E pela sua fé. E a discriminação religiosa, como era costume dos fariseus, é o resultado, sabe do quê? De orgulho religioso, que torna as pessoas menos sensíveis à dor e ao sofrimento daqueles que não se encaixam em seus padrões religiosos. Pessoas que se acham melhores do que as outras por causa da sua religião, por causa da sua posição eclesiástica, ou por causa dos seus dogmas que acabam abraçando e se tornam pessoas que discriminam. Essas pessoas deixam de refletir o amor de Deus através de suas vidas, porque Deus não discrimina e Jesus não discriminava. Esse era o caso dos fariseus em relação àquele capitão romano, em relação a todos os gentios, em relação àqueles que chamavam de publicanos, pecadores. Mas ao contrário dos fariseus, Jesus acolhe todos que têm uma fé singela. Por isso que havia esse embate entre os fariseus e Jesus. Jesus acolhe o capitão romano. Ao ouvir sobre a enfermidade do pobre rapaz, do servo daquele capitão, Jesus se compadece e a resposta imediata de Jesus é: eu vou até a sua casa e vou curá-lo. O capitão dá um sorriso de esperança, mas surpreende Jesus ao dizer assim: não quero que o senhor vá na minha casa, não precisa ir. Eu sei que pela sua religião o senhor nem pode entrar na minha casa, porque um judeu não entrava na casa de um gentil. Aí o capitão fala algo que chama a atenção. Fala assim: Jesus, basta o senhor dar uma ordem e o meu criado vai ficar bom. Eu também sou um homem que recebe ordens e dou ordens. E a gente executa as ordens. Eu sei como é que é isso. Se o senhor der uma ordem, ele vai ficar curado. O capitão romano demonstra ser um homem de grande fé. Uma fé simples, uma fé singela. Ele reconhece que Jesus tem autoridade para dar essa ordem e curar o enfermo. E que tudo o que Jesus precisa é dizer. E quando Jesus diz, as coisas acontecem. Surpreso, Jesus faz aquela declaração: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Sim, Israel era o povo que devia saber como Deus atua, com misericórdia, com amor, como Deus atua em busca do que está perdido, mas não sabia. E de repente alguém de fora, alguém que não fazia parte, se torna um exemplo de fé singela. Este homem, Jesus diz, ele é o início de muitos estrangeiros, de muitos gentios, de muitos que não fazem parte, mas que logo farão parte do reino de Deus e que virão de todas as partes do mundo, do Oriente, do Ocidente, para participar da festa, do banquete que Deus tem preparado para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos nós que cremos em Jesus. E aí, voltando-se para o capitão, Jesus diz: vai. O que você acredita que ia acontecer, o que você acreditava que ia acontecer, já aconteceu. E diz o texto, na mesma hora, o servo foi curado. Esse episódio da vida de Jesus e da obra de Jesus nos ensina muitas coisas sobre a fé singela que Deus espera de nós. O poder e a autoridade de Jesus também nós aprendemos nesse texto sobre todas as coisas.
e principalmente sobre a recompensa que Deus tem reservada para aqueles que têm essa fé singela e que confiam em Jesus. E uma das lições que eu tiro para a minha vida, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, e que é marcante para mim isso. E mudou completamente a maneira como eu comecei a entender a religião. E a primeira lição é essa, que ser religioso não significa ter uma fé singela e verdadeira. Ser religioso não significa ter fé em Deus. Olha o que Jesus fala. Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria conhecer, saber como Deus atua. A religiosidade de parte do povo, e principalmente dos líderes religiosos, não era singela, era uma religiosidade burocrática, legalista, e resultava em discriminação, em orgulho religioso. Eles que tanto estudavam as Escrituras, não eram capazes de perceber que Jesus era o Messias que havia sido enviado por Deus para levar salvação, como foi prometido nas Escrituras, que eles tanto estudavam. Isso me faz concluir que ser religioso, seguir dogmas e até mesmo ser membro de uma igreja não significa ter fé, não significa estar em comunhão com Deus, não significa crer de maneira simples e singela que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se a nossa religiosidade fizer de nós pessoas orgulhosas, insensíveis, alguma coisa está errada com a nossa religião. Se a nossa religiosidade nos fizer olhar somente para nós mesmos, não para o próximo, alguma coisa está errada com a nossa religião. Por isso Jesus ressalta em suas palavras. Mais para frente, Jesus diz: os que cresceram na fé, mas nunca tiveram de fato, ficarão de fora, isolados da graça. Olha, eu acho que nós vamos nos surpreender no dia em que Jesus voltar e buscar a sua igreja, de encontrarmos nessa festa pessoas que a gente não imaginava que estariam lá. Por que não imaginávamos? Por causa dos nossos padrões de julgamento das pessoas. E vamos nos surpreender com pessoas que a gente imaginava que estariam lá e não estarão. É duro ouvir isso, mas Jesus está dizendo que tem muita gente religiosa que, na verdade, nunca teve fé, de fato, que viveram uma religião vazia, cuja fé não produz frutos, uma religiosidade egoísta, na qual o próximo fica de fora. Essa é a primeira lição. A segunda lição do texto é essa. Deus tem preparado um banquete, uma festa, para os que têm uma fé singela. Ele diz assim, Jesus: este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus. Deus está preparando uma grande festa, um banquete para aqueles que depositam a fé singela em Jesus Cristo, para aqueles que confiam em sua palavra, para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. E a fé singela é aquela que nos leva aos pés de Cristo, onde depositamos toda a nossa confiança, pois reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. A fé singela é aquela que nos torna humildes, pois reconhecemos que somos pecadores e dependemos da graça de Jesus, agindo em nós e agindo através de nós. E é somente através de uma fé singela que podemos nos aproximar de Deus. Que podemos nos aproximar de Deus. Como disse Martinho Lutero certa vez, ele disse o seguinte: Deus, nosso Pai, fez todas as coisas dependerem da fé, para que quem tiver fé tenha tudo, e quem não tiver fé não tenha nada. Quem não tem fé pode ter religião, pode ter cargo na igreja, pode ser visto como uma pessoa religiosa, mas se não tiver fé, não tem nada. O capitão romano
mesmo não fazendo parte da religião judaica, mesmo não tendo crescido lendo as Escrituras, ele creu, ele confiou em Jesus e depositou a sua fé diante de Jesus e acreditou que Jesus podia. Ele então ouviu de Jesus: vai, o seu servo já está criado, já está curado, do jeito que você acreditou. Eu gosto muito também de uma frase de Agostinho, que diz assim: fé é acreditar no que não vemos, e a recompensa da fé é ver aquilo que acreditamos. Pela fé, a gente acredita no que nós não vemos. Nós não estamos vendo ainda esse banquete, essa festa, esse momento de glória. A gente não está vendo. Às vezes parece que está até distante de nós. O dia em que desfrutaremos de uma maneira integral da graça, da glória de Deus nas nossas vidas. Um dia em que não estaremos mais sujeitos à miséria, à dor, à discriminação, à morte. Mas a gente não vê, mas a gente acredita. E essa fé tem como recompensa a gente ver. A gente vai enxergar agora enxergamos com os olhos da alma, do coração, mas um dia enxergaremos com os olhos do corpo a presença de Jesus Cristo diante de nós. Gosto também de uma frase de George Miller, que diz assim: a fé não opera no campo do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Às vezes, para que a gente descubra esse poder maravilhoso de Deus e para que a gente desenvolva uma fé singela, precisamos estar em situações em que perdemos completamente o controle das coisas. Porque só então a gente vai perceber que, quando nós não temos controle, Deus está controlando nossa vida também. Ele controla sempre, mas está controlando também. Somos desafiados nessa história que lemos agora a confiar em Jesus com uma fé singela, a depositar diante dele todas as nossas esperanças, certos de que a fé singela é essa fé singela que nos coloca nesse grande banquete, nessa grande festa que Deus tem preparado para nós. E quando eu penso nessa festa, a Bíblia fala muitas vezes desse banquete, dessa festa. Eu sempre lembro de uma história que eu ouvi de um amigo, que eu já até usei aqui como ilustração. Ele fala que nessa vida a gente tem apenas um aperitivo, em alguns momentos, daquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente experimenta nessa vida bênçãos que são apenas aperitivos daquilo que Deus tem preparado. É mais ou menos quando você vai para um restaurante muito chique. A gente quase nunca vai, né? Mas às vezes a gente vai, e já fui no Brasil algumas vezes, alguns convidados, que você chega no restaurante, mas você tem que esperar numa antessala a sua vez. Mas nessa antessala, eles já começam a servir algumas coisas, alguns aperitivos, umas coisinhas para você beliscar, e vem cada coisa gostosa ali que dá vontade de ficar naquela antessala por muito tempo, mas a antessala é só um aperitivo daquilo que é melhor, que está reservado lá dentro do salão principal, que é a festa. Nós vivemos nesse mundo, muitas vezes experimentamos sabor amargo na boca pelas dificuldades que enfrentamos. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de ter esse aperitivo da bênção que é estar em comunhão uns com os outros, quando nós estamos adorando, estamos em comunhão, quando as coisas acontecem, as bênçãos são derramadas, são como aperitivos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, que temos uma fé singela. Que possamos ter essa esperança. Que possamos ter essa esperança, mesmo em meio a adversidades que nos cercam. Esperar com a fé singela por aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu queria terminar essa mensagem com essa citação de João da Cruz, que diz: viva na fé com esperança, mesmo que esteja cercado pelas trevas. E às vezes a gente está cercado por trevas. Quantas pessoas nessa pandemia se viram cercados de trevas? Pois nessas trevas Deus protege a sua alma. Lance a Deus a sua ansiedade, pois você é dele e ele não esquece de você. Não pense
que Ele te deixa sozinho, pois isso seria um engano. Deus está sempre presente nas nossas vidas e em Cristo nós podemos confiar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, Senhor. Dá-nos essa